Bom, essa questão 104, o seu texto fala a respeito da datação por decaimento radioativo, que é muito utilizado para se determinar a idade de objetos encontrados tanto em expedições arqueológicas quanto em expedições antropológicas. Tudo isso graças ao conhecimento que temos hoje a respeito do tempo de meia-vida, que é definido como o tempo necessário para que uma determinada concentração de um elemento, essa amostra seja reduzida à metade de sua concentração inicial. Pois bem, antigamente, para você datar um objeto, era necessário uma amostra muito grande de material, o que muitas vezes significava destruir parte de um artefato precioso. Mas com o desenvolvimento tecnológico mencionado no texto, surgiram aparelhos como, por exemplo, o espectrômetro de massa, que consegue contar átomos individuais de isótopos, como, por exemplo, o do potássio 40 mencionado no texto do Enem. Alex, como é que funciona tudo isso? Veja, tudo vai girar em torno da transformação de átomos. Alguns elementos na natureza, eles são estáveis, ou seja, com o tempo eles liberam energia e partículas para se tornarem mais estáveis, sendo chamados muitas vezes de isótopos instáveis ou isótopos pais. O resultado final dessa transformação é um novo elemento chamado de produto de decaimento ou simplesmente isótopo filho. Mas aonde é que entra a meia-vida nisso tudo? Como eu falei, a meia-vida ele vai ser um tempo fixo necessário para que a metade da quantidade original de um elemento radioativo ele se transforme em seu produto de decaimento. Cada elemento tem sua própria meia-vida. Uns levam segundos, outros bilhões de anos. Tá, mas por que que o texto menciona que isso é importante na arqueologia e na antropologia? Para você determinar a cronologia, ou seja, com esse dispositivo você consegue estabelecer quando que um objeto foi fabricado e quando o organismo viveu. Ah, mas por que que o texto fala sobre potássio 40 e não o famoso carbono 14? Veja, a escolha do isótopo, ele vai depender da idade que você quer medir. A meia-vida do carbono 14 é muito curta, é cerca de mais ou menos 5.700 anos, servindo apenas para objetos de até 50.000 anos. Já o potássio 40, ele vai ter uma meia-vida enorme, cerca de 1,3 bilhão de anos. Isso torna ideal para datar, por exemplo, né, a formação do nosso planeta, fósseis de hominídeos antigos ou camadas de cinzas vulcânicas em sítios arqueológicos muito velhos. E esse método, ele só funciona porque o tempo de meia-vida não depende da concentração inicial. Não importa se você pegou 1 grama ou se você pegou 1 micrograma de potássio. Metade dessa amostra vai levar 1,3 bilhão de anos para sumir, permitindo o cálculo mais preciso da idade pela proporção encontrada na amostra. E o que que o Enem quer saber? Ele quer que você faça uma estimativa do ano, né, que uma determinada amostra tem, certo? E como é que você vai fazer isso? Ele vai te dar uma tabela, né, que é dado aqui no nosso exercício, essa tabelinha aqui, ó, e com essa tabela, ele vai apresentar a idade de um objeto, estimada pela relação entre a proporção da concentração de potássio 40 e o seu produto de decaimento radioativo, tá? E com isso, ele pede para a gente estimar a idade de uma amostra de granito, analisando a concentração do material proveniente do material radioativo. Então vamos lá. Ele fala o seguinte: olha, uma amostra de granito analisada apresentou 2,5 gramas de potássio 40 e 7,5 gramas de seu
produto de decaimento radioativo. O que que a banca quer? Que você estime a idade em anos para essa amostra de granito. Como é que a gente vai fazer essa estimativa? Vamos trabalhar com os dados, com as informações que ele está dando para a gente. Então, ele pegou um pedaço de granito e verificou que nesse pedaço você vai encontrar 2,5 gramas de potássio 40, certo? E 17,5 gramas de seu produto de decaimento radioativo. Legal. Veja que 2,5 com 17,5 dá 20. Então, lá no início, tá? Quando tudo começou, nós tínhamos 20 gramas de potássio 40, tá? Então aqui, ó, lá no iniciozinho, na idade zero, ó, a relação era de 1:0. Porque você tinha uma amostra de potássio 40 para nenhuma amostra do produto de decaimento radioativo. Claro, ele não havia sido, desintegrado ainda, certo? Então ele estava lá inteirinho, novinho, tá? Então a relação inicial era 1:0. Você não tinha ali ainda o produto do decaimento radioativo presente nessa amostra. E aí o que acontece? Vai se passar uma meia-vida. E o que acontece com a meia-vida? Essa amostra de 20 gramas aqui, ó, ela vai ser transformada. Mas quanto? Metade. Metade desses 20 gramas, ó, vai se transformar em outra coisa. Então, o que que você vai ter depois da meia-vida? Você vai ter metade do que você tinha, ou seja, você vai ter agora 10 gramas de potássio 40, e a outra metade virou produto do decaimento radioativo. Então veja que aqui, ó, nós temos a primeira meia-vida, 1,3 bilhão de anos. Ó. E veja que a relação agora é de 1:1. O que que significa essa relação de 1:1? Veja, nós temos aqui 10 gramas de potássio 40 para cada 10 gramas de seu produto. Se a gente simplificar isso, nós temos uma relação de 1:1. Então, quando a relação é de 1:1, a idade estimada é de 1,3 bilhão de anos. E aí, logicamente, vai passar mais uma meia-vida. E o que acontece nessa nova meia-vida? Metade dessa massa, metade desses 10 gramas, vai passar por uma transformação. Ou seja, você agora vai ter apenas 5 gramas de potássio 40. Alex, e os outros 5? Os outros 5, ó, se somaram aos 10 que você já tinha. Então você já tinha 10 gramas de produto. Por mais 5, você passou a ter quanto? 15 gramas de produto de decaimento radioativo. Veja que agora a nova proporção vai ser qual? A nova proporção, ela vai ser 5 gramas de potássio 40 para cada 15 gramas de produto. Simplificando, você vai ter uma proporção de 1:3. Ou seja, depois de 2 meias-vidas, né, depois de 2,6 bilhões de anos, quando a proporção for de 1:3, o que que você tem? 5 gramas de potássio 40 e 15 gramas de produto de decaimento radioativo. E aí você vai ter uma nova meia-vida. E aí o que que vai acontecer? Metade desses 5 gramas vão se transformar. Ou seja, o que que você vai ter agora? Metade de 5 é 2,5, que é o que tem no nosso problema. Ó. E os outros 2,5, não eram 15? Com mais 2,5 que transformou, virou o quê? 17,5. É essa situação que nos interessa. Veja que nessa situação, qual é a minha proporção? Eu tenho
2,5 gramas de potássio 40 para cada 17,5 gramas de produto de decaimento radioativo. Simplificando, eu vou ter 1:7. Ora, 1:7 é justamente a relação que satisfaz essa condição exigida pelo Enem. Basta você olhar agora a idade do material. Para essa proporção de 1:7, a idade estimada é de 3,9 bilhões de anos. Gabarito, letra C.